Meu nome é Amanda Reis, tenho 41 anos e dediquei os últimos 12 anos da minha vida cuidando de pessoas como enfermeira de cuidados paliativos em San Antonio, no Texas. Nunca pensei que fosse dizer isso, mas eu morri, e naquele momento, tudo em que eu acreditava sobre Deus, oração e paz foi destruído e reconstruído de um jeito completamente novo. O que vi do outro lado mudou tudo. Jesus me encontrou, sim, Ele mesmo, e me mostrou algo tão simples, tão ignorado, mas mais poderoso do que qualquer coisa que aprendi em todos os anos dentro de uma igreja. Uma oração. Mas não era qualquer oração. Era a mais poderosa que alguém pode fazer antes de dormir. E eu preciso dividir isso com você, porque tem muita gente indo dormir todas as noites sem nenhuma proteção espiritual, carregando culpa, ansiedade, dores antigas, sentimentos que nunca deveriam continuar com a gente. O que Jesus me disse pode te surpreender. Na verdade, pode até mudar o rumo da sua alma. 2 semanas antes dessa experiência que mudou minha vida, recebi o diagnóstico de uma doença autoimune rara que começou a atacar meus pulmões. Os médicos me avisaram. Minha respiração pioraria antes de melhorar. Em uma noite qualquer, depois de um plantão de 12 horas, caí no chão da sala da minha casa, lutando por ar. Meu marido chamou a emergência. Me lembro do rosto dos paramédicos. Dava para ver o medo estampado enquanto tentavam me entubar. Mais tarde, me contaram que estive clinicamente morta por quase 20 minutos, até meu coração voltar a bater. Mas eu não fazia ideia de tempo ali. Eu não estava mais no meu corpo. Me via em um lugar que não seguia as regras do espaço ou do tempo. Não havia paredes, nem céu. Só uma luz branca suave e infinita. Era como flutuar, mas com plena consciência de tudo. Foi então que senti a presença dele, Jesus. Ele estava diante de mim não como uma imagem distante de quadro de igreja, mas vivo, cheio de luz e com um olhar de compaixão que me atravessou a alma. Os olhos dele carregavam uma ternura firme, uma autoridade que acolhia. Caí de joelhos, mas ele me ergueu com a mão. Não tenha medo, disse. Você já viu muita dor, Amanda. Agora quero te mostrar algo. Naquele instante, todos os medos, arrependimentos, dúvidas, tudo o que nunca foi resolvido dentro de mim, vieram à tona. E então ele me conduziu por um portão feito de luz. Do outro lado havia um salão imenso, com milhões de camas. Algumas estavam vazias, outras tinham pessoas dormindo. Algumas, inquietas, se reviravam. E ali, naquele lugar entre o que a gente entende e o que só o Espírito sente, comecei a compreender o que ele queria me ensinar. Uma verdade que eu nunca ouvi em nenhum sermão, mas que ele me entregou com toda a doçura e firmeza do céu. Essa oração antes de dormir, é mais do que palavras. É proteção, é libertação, é cura, e eu preciso que você conheça, porque você não precisa ir dormir carregando o mundo nas costas. Você pode sim deitar em paz e dormir em Deus. Acima de cada cama naquele imenso salão havia uma presença, como se fosse uma centelha do céu, que Jesus chamou de meus sentinelas. Ele me explicou que são esses os instantes em que a alma atravessa a linha tênue entre o dia e a noite, entre o consciente e o sono profundo. É nesse momento que o Espírito Santo se aproxima, pronto para tocar o coração de quem estiver aberto. Jesus me disse algo que nunca mais esqueci. A maioria adormece sem perceber nada, apenas se entregam ao cansaço. Mas alguns falam comigo, alguns me convidam para entrar, e essas noites se tornam sagradas. Então ele me mostrou a oração mais poderosa que alguém pode fazer antes de dormir. Não era uma fórmula, nem uma sequência engessada de palavras. Era um diálogo íntimo, uma conversa direta com o Espírito de Deus. Essa oração tinha 4 partes que se entrelaçavam, formando uma só entrega. Conforme Jesus me ensinava, eu conseguia enxergar como cada parte curava feridas profundas, fortalecia a alma e acalmava a mente. Logo depois, ele me levou a ver uma cena muito especial. Um grupo de pessoas estava ajoelhado ao lado das suas camas. Não gritavam, não pediam nada, apenas agradeciam. Uma delas dizia, "Obrigado, Senhor, por ter me ajudado a passar por este dia." Outra sussurrava, "Obrigado pelas bênçãos, as que percebi e as que passaram despercebidas." Mais uma dizia, "Obrigado por estar comigo, mesmo quando as coisas não saíram como eu esperava." Cada pessoa ali vinha de uma realidade diferente. Algumas estavam exaustas, outras haviam passado por momentos difíceis, mas todas, sem exceção, escolheram agradecer.
E eu vi algo acontecer. Quando elas expressavam gratidão, o ambiente mudava. Uma paz silenciosa, quase palpável, tomava conta do lugar. Um silêncio doce, como se o próprio céu tivesse feito morada ali. Jesus, ao meu lado, disse: a gratidão não é apenas educação ou gentileza. Ela é adoração. É quando você reconhece que tudo o que tem, tudo o que precisa, vem de mim. Ele me fez entender que agradecer não é algo que a gente faz só quando está tudo bem. É uma afirmação de que ele continua sendo bom, mesmo quando a vida está difícil. Quando alguém escolhe agradecer, mesmo cansado, mesmo ferido, abre uma porta, e por essa porta, o Espírito Santo entra, não trazendo apenas sentimentos, mas enchendo o coração com força, com descanso verdadeiro, com clareza. Jesus citou então um versículo, 1 Tessalonicenses 5:18. Dai graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ele explicou que aquilo não era um conselho, era uma ordem. Gratidão não é opcional para quem caminha com Ele, é parte da vontade dele para a nossa vida. Depois disso, ele me mostrou trechos da minha própria história. Lembrei de um dia em que fui gentil com uma pessoa desconhecida que estava sofrendo. Outro dia em que escolhi ter paciência com alguém que me provocou. Foram pequenos gestos que eu mesma tinha esquecido, mas que ele fez questão de lembrar. Porque no reino de Deus, nenhum ato de amor passa despercebido. Naquela noite eu estava sozinha. Me aproximei de Deus em silêncio, ali mesmo, antes de fechar os olhos. E foi nesse instante íntimo que senti algo especial. Jesus me mostrou que aqueles momentos simples entre o fim do dia e o início do sono são oportunidades preciosas para cultivar gratidão. Não porque foram dias fáceis, mas justamente porque em meio à dor e ao cansaço, escolhi enxergar a presença dele. Ele me ensinou algo profundo. Devemos agradecer até pelos dias difíceis, pelos momentos confusos, pelo silêncio que parece não ter resposta, porque ele está presente também nesses lugares. Agradecer durante a dor é um dos gestos mais profundos de confiança. Quando escolhemos agradecer mesmo machucados, não estamos ignorando a realidade, estamos afirmando fé. Jesus, então, me fez ver o que tantas pessoas fazem todas as noites. Deitam-se carregadas de preocupações, medos e queixas. Ficam repassando mentalmente tudo o que deu errado, tudo o que não aconteceu como esperavam, e depois se perguntam por que não conseguem descansar. Mas aí ele me mostrou algo transformador. Basta um gesto simples. Quando alguém para por um instante, inclina o coração e diz obrigado, muda tudo. A alma se alinha com o céu, a vontade se rende, o olhar se volta para a presença dele, mesmo sem garantias do amanhã. A gratidão, explicou ele, atrai o Espírito Santo, prepara o coração para a paz, fecha a porta para a ansiedade. Ele citou um trecho de Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ele fez questão de destacar a expressão com ação de graças. Disse que muitos oram, mas se esquecem de agradecer. E quando esquecem de agradecer, perdem o acesso à paz. Jesus também me mostrou que a gratidão tem poder no mundo espiritual. Quando alguém agradece a Deus, está resistindo ao inimigo, porque o inimigo se alimenta de reclamação, de autopiedade, de ingratidão, mas ele não consegue permanecer onde há gratidão. Ele citou o Salmo 104. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. E me fez entender que não se trata apenas de entrar em uma igreja. Trata-se de acessar a presença de Deus. A gratidão é a chave. Sem ela, a oração fica desalinhada. Com ela, a oração se torna parceria divina. Ele me explicou então que a gratidão é uma prática, uma disciplina. Não pode depender do nosso humor, nem das circunstâncias do dia. É uma escolha, uma decisão consciente de reconhecer a presença, o cuidado e as promessas de Deus. E aqueles que fazem disso um hábito, especialmente antes de dormir, são protegidos. Não porque exista mágica nas palavras, mas porque esse gesto nos alinha com a verdade de Deus. Ele envia sua paz, ele estende sua proteção, e o Espírito Santo passa a vigiar nosso descanso. Por fim, Jesus me lembrou do Salmo 92. É bom dar graças ao Senhor, porque agradecer, no fim das contas, é abrir o coração para tudo que ele já fez.
e tudo o que ainda está por vir. A tua misericórdia pela manhã e a tua fidelidade durante a noite. Foi com esse versículo que Jesus me fez entender algo que nunca mais esqueci. A gratidão antes de dormir não é apenas um gesto bonito, é um ritmo espiritual. Ela encerra o dia com reconhecimento, prepara o coração para o descanso e nos lembra, com delicadeza, que não somos autossuficientes. Quando agradecemos, nos colocamos num lugar de humildade. Assumimos que não temos o controle de tudo, que dependemos dele, e não existe lugar mais seguro do que esse. Jesus terminou dizendo que, se quisermos que sua presença habite nossas noites, devemos começar com gratidão, não apenas por tudo o que ele fez, mas por quem ele é. Depois disso, ele me levou a um outro lugar. Descreveu como um templo espiritual, um espaço onde as pessoas iam até ele antes de dormir, mas não iam fingindo que estava tudo bem, iam como estavam, de verdade. Um a um ajoelhavam-se diante de uma fonte de luz e falavam de seus erros, de seus medos, dos arrependimentos. Ninguém tentava esconder nada, ninguém inventava desculpas, eles simplesmente confessavam, e eu via com os próprios olhos da alma os fardos caindo dos ombros deles. Não era algo barulhento, não era teatral, era silencioso, mas profundamente real. Jesus me disse que muitas pessoas adormecem todas as noites carregando pecados que jamais ousaram confessar, não porque não se arrependem, mas porque se calam, e esse silêncio, com o tempo, se transforma em um tipo de acordo com a escuridão. O inimigo se aproveita disso, se alimenta do que não é dito, mas quando alguém confessa, esse ciclo se quebra. O silêncio perde a força, a permissão é revogada. Ele explicou que a confissão não tem nada a ver com humilhação. Não se trata de se sentir condenado, é sobre libertação. Quando confessamos, devolvemos aquilo que nunca foi nosso para carregar. É como trazer algo escuro para a luz, e na luz, aquilo simplesmente perde o poder que tinha. Jesus citou 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele fez questão de destacar a palavra se. O perdão está sempre disponível, sempre pronto, mas só é acessado por quem decide confessar. Depois me mostrou o rosto de um homem. Antes de dormir, ele sussurrava em oração: Senhor, eu tenho guardado raiva do meu irmão. E naquele pequeno gesto de sinceridade, uma porta se fechava, a mesma porta que por tanto tempo deu espaço para o peso, para os sonhos agitados, para as noites sem paz. Era isso que ele queria mostrar. Quando levamos à luz o que está escondido, encontramos descanso. A alma se alinha. A noite se torna um lugar seguro outra vez. E Deus, com toda a sua fidelidade, permanece ali, cuidando de cada detalhe, até mesmo enquanto dormimos. Eu disse coisas que não deveria ter dito. Perdoa-me. Foi isso que ouvi de um homem em oração, pouco antes de adormecer. E no mesmo instante pude ver algo sair do coração dele. Era como se uma presença que até então tinha liberdade para ficar, perdesse o direito de estar ali. O homem respirou fundo e finalmente descansou. Jesus me explicou que a confissão remove aquilo que o inimigo plantou. Ela abre espaço para a paz dele. É como um banho espiritual. Assim como o corpo precisa ser lavado, a alma também precisa ser purificada. Ele citou o Salmo 32:5. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. E me mostrou que confessar é dar nome às coisas, com clareza. Não é fazer pedidos genéricos nem dizer desculpa por hábito. É ter coragem de ser honesto. E mais do que isso, não é se humilhar diante de Deus, é concordar com Ele. É dizer: sim, eu errei. Sim, assumo minha parte. E sim, confio que o Senhor me perdoa. Esse tipo de sinceridade tem um poder enorme. Ela desarma a vergonha, restaura a intimidade com Deus. Jesus me mostrou que, para muitos, confessar virou quase uma obrigação formal, feita de vez em quando. Mas não deveria ser assim. A confissão, segundo ele, precisa fazer parte da nossa rotina. Porque a verdade é que a gente erra todos os dias, em pensamentos, em atitudes, em ações. E quando deixamos essas pequenas falhas se acumularem, elas criam uma crosta no coração, uma espécie de insensibilidade espiritual. Ele então apontou para Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona
encontra misericórdia. E me disse: a misericórdia está sempre disponível, mas só se torna real quando a recebemos com honestidade. Jesus também falou sobre aquelas pessoas que sentem vergonha demais para confessar, e foi direto: eu já sei. Eu vi. Eu estava lá. A confissão não é para informar a Deus sobre o que aconteceu, é para convidá-lo a entrar. Ele não espera a perfeição, ele espera a verdade. E então revelou outra coisa poderosa. A confissão é uma arma espiritual. Ela cala o acusador. O inimigo, chamado de acusador dos irmãos, perde toda a sua força quando alguém se arrepende e recebe o perdão, porque depois disso não sobra mais nada para acusar. Ele citou Romanos 8:1. Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas acrescentou: a condenação só é removida quando há confissão. Caso contrário, as pessoas continuam carregando culpas que nunca deveriam carregar. Jesus deixou um aviso cheio de cuidado. Não vá dormir com culpa escondida. Não encerre o dia com pecado não resolvido. Eu estou pronto para perdoar, mas você precisa estar pronto para confessar. Ele me mostrou mais uma vez o poder dessa prática simples. As pessoas que confessavam antes de dormir tinham corações mais leves, sofriam menos com pesadelos, estavam mais sensíveis espiritualmente, eram protegidas. E então ele finalizou dizendo: se você quer dormir em paz, limpe o que está acumulado na alma. Traga tudo para mim, fale, entregue, e eu vou te purificar, e vou velar por você enquanto dorme. Depois de me ensinar sobre a força da gratidão e da confissão, Jesus começou a falar sobre algo ainda mais profundo. Há algo que Jesus me mostrou e que, desde então, nunca mais saiu do meu coração: a importância de se render. Ele disse que muitas pessoas lhe agradecem, confessam seus pecados, mas ainda assim tentam manter o controle de tudo. Deitam-se na cama, mas a mente continua a mil. Tentam resolver problemas que estão muito além das suas forças. Carregam pesos que, na verdade, nunca foram delas. E foi aí que ele me disse com doçura: render-se não é fracasso, é confiança. Quando você se rende, está dizendo com o coração: tu és Deus e eu não sou. Jesus explicou que essa entrega deveria fazer parte do nosso ritual noturno. Antes de dormir, a alma não precisa apenas agradecer e se purificar, ela precisa entregar. Entregar o dia, os medos, as dúvidas, os planos, tudo. Ele me lembrou de 1 Pedro 5:7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E fez questão de me mostrar que isso não é apenas um conselho bonito, é uma ordem, porque nós não fomos feitos para carregar preocupações noite adentro. A alma não aguenta viver sobrecarregada sem sofrer as consequências. Mais cedo ou mais tarde, ela quebra por dentro. Depois, Jesus citou Mateus 11:28-30. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E me explicou que o verdadeiro descanso não é só físico, ele é espiritual e começa quando nos rendemos. Ninguém pode experimentar a leveza de Deus enquanto insiste em segurar o peso sozinho. Ele disse que muitos pedem paz, mas resistem à entrega. Dizem que confiam nele, mas continuam tentando controlar tudo. Fazem orações, mas no fundo ainda querem decidir o desfecho. E isso, segundo ele, não é entrega, é só palavras vazias. Foi então que ele me mostrou uma cena muito comum: uma mulher deitada, apertando o celular nas mãos, rolando mensagens com os olhos cheios de ansiedade por causa de um conflito familiar. Os lábios se moviam em oração, mas o coração ainda estava aflito. Jesus me fez entender. Ela falou, mas não entregou. Orava com a boca, mas segurava firme com o coração. Em seguida, ele me mostrou outra pessoa, sentada, em silêncio, com as mãos abertas no colo. Ela apenas disse: Senhor, eu não sei o que fazer com o amanhã, mas eu confio no Senhor. Eu te entrego isso. E depois disso, essa pessoa se deitou e dormiu em paz. A lição que ficou em mim foi clara. O descanso que tanto buscamos só chega quando paramos de lutar sozinhos e entregamos de verdade o controle a Deus. Só assim a alma respira, a mente desacelera e o corpo encontra abrigo no descanso que vem do céu. Jesus me fez entender algo que, à primeira vista, parece simples, mas transforma tudo por dentro: render-se. Segundo ele,
Render-se é soltar as rédeas, parar de ficar revisando os mesmos problemas repetidamente e confiar que Deus já está agindo, mesmo quando a gente não vê. Ele me mostrou o Salmo 4:8, onde está escrito: Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E me explicou que a paz verdadeira não depende das circunstâncias. Ela nasce da certeza de quem está no controle. Se Deus está no comando, a gente não precisa estar. Essa entrega, disse ele, precisa ser completa, não só das áreas que parecem espirituais, mas de tudo: finanças, saúde, filhos, trabalho, relacionamentos e até aquele futuro que parece tão incerto. Tudo e mais. A rendição não é um ato único, é um processo. Precisa ser praticado todos os dias. Às vezes, a gente precisa entregar a mesma situação várias e várias vezes. E isso não é sinal de fraqueza, é fidelidade. A cada entrega estamos lembrando à nossa alma quem realmente governa. Ele também citou Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. E me fez ver que se render não tem a ver com entender tudo, mas com obedecer. É colocar o hoje e o amanhã nas mãos dele. Jesus ainda alertou que quando a gente se recusa a se render, convida um peso espiritual desnecessário. A preocupação cresce, o medo se espalha, o cansaço se intensifica. Mas quando escolhemos entregar, tudo isso perde força. Ele disse: se você quer dormir em paz, entregue os pensamentos antes mesmo da cabeça tocar o travesseiro. Me entregue o dia, me entregue o amanhã. Confie que eu já estou agindo. E então ele nos deu um conselho direto, quase como um presente. Todas as noites diga esta verdade: Senhor, eu me rendo, eu solto, eu te entrego tudo. E quando fizer isso, o meu espírito carregará aquilo que você não pode mais carregar. Mas a jornada não para por aí. Depois da gratidão, da confissão e da rendição, Jesus falou sobre o que vem depois, o preenchimento. Ele disse: você esvaziou o coração das queixas, dos pecados, dos fardos. Agora precisa preenchê-lo com o meu espírito. Explicou que muitos param no alívio da confissão ou da entrega e esquecem de convidá-lo a entrar. Eu não forço a minha presença, estou esperando ser convidado. Segundo Jesus, todo filho de Deus deveria encerrar o dia pedindo ao Espírito Santo que venha, que encha o coração, que proteja a mente, que cubra a casa, que envolva o descanso. Ele citou Lucas 11:13. Se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. E me ensinou que o Espírito Santo não é dado uma única vez. Ele é convidado diariamente. Ele é bem-vindo. E onde ele é bem-vindo há poder, porque o Espírito Santo é isso: nosso Consolador, nosso ajudador, nosso mestre, nosso defensor. E quando o convidamos para entrar, ele transforma até mesmo o silêncio da noite em um abrigo seguro para a alma. Jesus me mostrou algo que tocou fundo. Nunca devemos ir dormir sem antes convidar o Espírito Santo. Ele disse que quando o convidamos, descansamos sob uma proteção divina que vai além do físico. É espiritual, é real. Em Efésios 5:18-19 está escrito: sejam cheios do Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então ele me explicou que ser cheio do Espírito não se limita a cultos públicos, música alta ou lágrimas. Começa nos momentos mais simples e íntimos, muitas vezes no silêncio da noite. Ele me mostrou um homem que apagou as luzes, sentou-se calmamente e sussurrou: Espírito Santo, venha, encha este lugar, encha meu coração, cuida dos meus sonhos. E Jesus disse: porque ele me convidou, revelarei coisas a ele enquanto dorme, vou protegê-lo, vou falar com ele. Em seguida citou o Salmo 16:7. Bendirei o Senhor que me aconselha. Até durante a noite o meu coração me ensina. Jesus explicou que o Espírito Santo fala com a alma mesmo durante o sono. Ele nos dá sonhos, sabedoria e renova o nosso interior enquanto descansamos. Quando o Espírito é bem-vindo, a casa se transforma. A ansiedade se retira, a confusão perde força e a escuridão não tem mais lugar. Mas então veio o alerta. Quando alguém vai dormir sem fazer esse convite, deixa a porta aberta para interferências espirituais.
Jesus foi claro: dei a vocês o meu Espírito como guia. Não o ignorem. E então lembrou João 14, 26, 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. E ele disse: a paz não é uma ideia, é uma pessoa. É o Espírito Santo que traz essa paz. Antes de dormir, Jesus nos orientou a declarar algo simples, mas poderoso. Espírito Santo, eu te convido. Enche-me, reina sobre mim, ensina-me, até enquanto durmo. Essa oração se torna como um escudo, uma luz que acende no escuro, um convite para que o céu entre em nossa noite. Ele também nos lembrou que o Espírito Santo não chega só quando sentimos algo forte. Ele vem para corações dispostos. Ele vem no silêncio, na constância, na fidelidade. Jesus concluiu dizendo que cada noite carrega uma chance sagrada. Antes do sono chegar, existe aquele momento quieto em que o coração desacelera, e ali, bem ali, temos uma escolha: nos conectar com Ele ou simplesmente adormecer com a alma desprotegida. E é nesse espaço de silêncio que Ele nos convida para algo mais profundo, mais íntimo, mais transformador. Uma relação viva que começa no fim do dia e segue até o amanhecer. Existe uma forma de terminar o dia que transforma completamente o modo como você descansa. Um caminho simples, mas poderoso, que traz paz, proteção e renovação espiritual. São 4 passos, pequenos em palavras, mas profundos em significado. Tudo começa com a gratidão. Dizer: obrigado, Senhor, por este dia, pela tua fidelidade, por tudo o que fizeste. Agradecer abre a porta da alma para a presença de Deus. Depois vem a confissão. Perdoa-me, Senhor, por tudo o que fiz, disse ou pensei e que te desagradou. A confissão limpa o coração e fecha as brechas que o inimigo tenta usar. Em seguida, vem a entrega. Eu te dou cada preocupação, cada peso. Confio em ti para o amanhã. Quando soltamos o que nos sobrecarrega, abrimos espaço para que a paz dele nos preencha. E por fim, o convite. Espírito Santo, venha, enche-me, cobre-me, fala comigo enquanto eu durmo. Esse convite cria um espaço sagrado dentro de nós, um lugar onde Deus pode agir mesmo enquanto descansamos. Jesus me disse que isso não é um ritual a ser repetido automaticamente, mas um relacionamento vivo. Se feito com sinceridade, esses 4 passos preparam a alma para um descanso verdadeiro e abrem espaço para que ele opere durante a noite. Ele me lembrou de uma promessa de Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. E então disse: se fizeres isso todas as noites, aprenderás o que é descansar de verdade, não só no corpo, mas na alma. Ele deixou claro: não é fórmula, não é um ritual, é um encontro real. Esses passos criam espaço para a presença dele, preparam o coração e treinam o espírito. E então, num piscar de olhos, eu voltei. Tubos na boca, máquinas apitando, médicos ao meu redor. Lutei por ar. Abri os olhos e vi meu marido ao lado, com lágrimas nos olhos. Você voltou, ele sussurrou. Minha voz era fraca, mas eu consegui repetir em meio à confusão a oração que Jesus havia me ensinado. Mesmo entre os fios e a dor, senti a presença do Espírito Santo pairar sobre mim. Uma paz suave, como um cobertor leve, me envolveu. Durante os dias seguintes na UTI, repeti essa oração todas as noites. No começo, minha voz tremia, mas com o tempo, a presença dele se tornava mais real. Meus sonhos mudaram. Não havia mais imagens de sofrimento ou morte. Agora, eu sonhava com ele. Ouvia sua voz me guiando. Desde aquela noite, voltei para casa. Mas não sou mais a mesma. Não tenho mais medo da noite. Não fico mais revirando preocupações na mente. Em vez disso, sussurro a oração e convido o Espírito Santo. E todas as noites, ele vem. Tenho compartilhado esse testemunho com pacientes, colegas, amigos. E vi corações partidos sendo curados. Vi pesadelos cessarem. Vi a fé renascer. Porque isso não é uma fórmula mágica. É um encontro com o Cristo vivo. Se você sofre com noites sem dormir, ansiedade ou uma alma inquieta, eu te convido, antes de dormir, fale com o Espírito Santo. Agradeça pelo dia, confesse seus pesos, entregue seus medos, convide a presença dele e veja como ele transforma a sua noite.
Meu nome é Amanda Reis. Eu morri. E nesse momento, Jesus me revelou a oração mais poderosa para se fazer antes de dormir. Ela vai te surpreender pela simplicidade e pela profundidade. Ore essa oração hoje à noite. Deixe que Ele te encontre. Deixe que Ele guarde seu coração e te conduza com paz para o amanhã.